Então, gente, como eu dizia no início dessa Eucaristia, a liturgia hoje nos convida a fazermos uma releitura. E eu queria começar essa reflexão com um convite para vocês. Pense na semente que você recebeu. Talvez a primeira semente. Uai, que semente, padre? Aquela palavra de vida que levou a você a começar uma relação pessoal com Jesus. Quem foi a primeira pessoa, talvez? Como que começou a sua história de fé? Pode ter sido lá atrás, um catequista, quando você estava fazendo preparação da sua primeira comunhão, pode ter sido mesmo antes, pode ter sido um membro da sua família, talvez. Nossos avós, nossos pais, um amigo. Você se lembra dessa semente que foi semeada na sua vida? Que semente é essa? Vamos voltar lá atrás, essa primeira semente que caiu. Jesus vai falar, olha, essa semente é a palavra. Que palavra foi essa que você recebeu? Você lembra? Como que alguém te falou de Jesus? Lá atrás. Releitura. Como a semente semeada e irrigada está produzindo ou não frutos na minha vida? Como que essa semente está brotando ou não? Porque não foi só uma semente que me foi dada. Foi a semente e também foi a água, para irrigar e fecundar, como diz a primeira leitura, para dar a vida. O que tem em comum entre a semente e a água? A primeira leitura e o Evangelho. São dois elementos que dão a vida. A semente tem a vida ali, ela contém essa vida, que está ali latente, esperando. Não sei se já ouviram essa história dos arqueólogos que acharam uma urna com sementes de trigo numa pirâmide do Egito. Já ouviram essa história? Conhece? Parece que essas sementes tinham mais de 3.000 anos que estavam lá. E eles pegaram e plantaram, e nasceu o trigo. O método de conservação e tudo, bom, não vem ao caso, mas o fato é que a semente, ela contém essa vida que está lá esperando para germinar, para aparecer. E a água é o elemento básico da vida, como a gente conhece. Por isso que os cientistas e os astronautas, quando vão pesquisar em outro planeta, agora tem uma série de coisas lá em Marte, né? Primeira coisa que eles procuram num planeta, traços de água. Porque se tem água, tem fortes chances de ter vida. Água e semente, vida. Como que isso que a gente recebeu está sendo vida na minha vida? E o primeiro passo para a nossa releitura é tomarmos consciência daquilo que a gente recebeu. Porque quando Deus nos dá alguma coisa, na verdade, Ele não nos dá alguma coisa. Essa semente, essa água, não é alguma coisa que Deus nos dá. Isso é muito importante, isso foi esclarecido de uma maneira muito clara e muito bacana no Concílio Vaticano II. Deus, quando Ele nos dá, Ele não nos dá algo. Ele nos dá alguém, Ele nos dá a si mesmo. Ele não dá um presente para a gente que é diferente dele mesmo. Essa semente, essa água, não é alguma coisa, é alguém, é o próprio Deus, a nossa relação com Ele. É quando Deus decide de entrar em relação conosco. Ele se dá a si mesmo, nos dando o seu Filho Jesus e o seu Espírito Santo. Essa palavra semeada é a palavra encarnada. É a palavra que se tornou um entre nós. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Essa palavra semeada é Jesus.
É o próprio Deus que se dá a nós. E essa água que vem irrigar e fecundar não é outra coisa senão o Espírito Santo. E aquele que receber do seu coração vai brotar uma fonte de água viva. Não é alguma coisa, mas é alguém. E aí Jesus, com essa parábola do semeador, nos dá 4 pistas, 4 critérios, 4 dicas para nos ajudar na nossa releitura dessa palavra que a gente recebeu, para ter essa relação íntima e pessoal com Jesus. À beira do caminho, o terreno pedregoso, os espinhos e a terra boa. A gente conhece de cor já essa parábola, então vou só pegar alguns elementos dessas 4 dicas que vão nos ajudar na nossa releitura, que eu convido cada um de nós realmente, hoje e talvez essa semana, de fazermos esse exercício, de relermos a nossa vida. Beira do caminho, onde os pássaros comeram a semente. Terreno pedregoso, onde sem terra e sem raiz a semente não resistiu e não conseguiu dar fruto. Os espinhos que sufocaram essa semente e a terra boa, onde essa semente deu fruto. 4 critérios para nos ajudar a avaliar a nossa relação com Jesus e com o Espírito Santo. À beira do caminho onde os pássaros comeram, Jesus fala: o maligno rouba rápido a palavra semeada, porque eles não entenderam o que eles receberam. Não entenderam que não era alguma coisa, mas era alguém. E aí, o maligno vem e rouba. Não vou contar essa história porque vocês já conhecem, mas quantas pessoas não fazem preparação para os sacramentos e depois desaparece, né? Nunca mais aparece na igreja. Não entenderam o que receberam. Talvez nem por culpa deles, mas porque também a igreja, os outros não souberam transmitir. E aí não deu nem tempo de germinar. O pássaro veio e levou embora a semente antes mesmo de germinar. Pode ser um dos critérios na minha vida, ou numa parte da minha vida, onde essa semente não teve nem lugar de aparecer e sumiu, porque eu não entendi o que eu recebi. Eu não entendi, eu não compreendi quem era Jesus realmente. Terreno pedregoso, segunda pista, segunda dica. Sem terra brota logo, mas se queima com o sol, porque não tem raiz. É de momento. Não suporta as dificuldades. Vive na ilusão. Cedo ou tarde vai abandonar a relação com Jesus. É o que eu falava ontem e é o que eu falo repetidamente como um refrão aí nas minhas homilias. É aquela pessoa que recebendo a semente, recebendo uma relação com Jesus, recebeu de forma ilusória. Um Jesus cor-de-rosa, um Jesus onde o mundo é rosa e tudo vai bem. Ah não, se você aceitar Jesus na sua vida, você vai ver, é bênção sobre bênção, a sua vida vai ser uma maravilha, você nunca mais vai ter problemas, Jesus é a solução para todos os seus problemas. Está com um problema financeiro? Está com um problema de relacionamento? Está com um problema de emprego? Está com um problema de não sei o quê? Jesus é a solução. E prometem uma vida fácil. Brota logo, aí vem, né? A gente fala aqui no Brasil, fogo de palha, né? É o terreno pedregoso, é o fogo de palha. Recebeu uma mensagem meio torta, prometendo algo que Jesus não é. Não tem raiz, não aprofundou a sua fé. Não foi lá nas Escrituras para descobrir o Jesus verdadeiro. Aceitou o que alguém lhe disse, mas não foi lá no fundo. Radicalidade quer dizer raiz profunda.
não entrou numa relação radical com Jesus. Quer dizer que não foi lá no fundo, ficou naquela superfície de um Jesus ao meu serviço. E aí o que acontece? Vem uma dificuldade, vem uma doença, vem um problema, vem a cruz, a pessoa sai correndo. E aquela palavra semeada não consegue dar fruto. Terceira dica de Jesus, os espinhos sufocam a palavra. Aquela palavra que a gente recebeu. E por que sufoca? E Jesus é muito claro. As preocupações do mundo e a ilusão da riqueza. Ah, não, é bacana, mas eu tenho coisa mais importante para fazer. Eu tenho coisa mais... Quantas vezes eu mesmo já me disse isso no momento da minha vida? Não, eu tenho coisa mais importante, eu tenho coisa mais séria para fazer. No nosso tempo de oração pessoal, por exemplo. Como assim? Eu vou dedicar meia hora, 40 minutos, 45 minutos, 1 hora do meu dia para oração? Não, eu tenho coisa mais importante para fazer. Eu tenho o meu trabalho. E pode ser coisa muito louvável, hein, gente? Eu tenho as minhas obras sociais, eu tenho que ajudar o pobre, eu tenho que... Papa Francisco critica muito isso. Fala assim, olha, cuidado para não transformar a igreja numa ONG. Porque se tudo que a gente faz não acha a sua fonte na nossa relação íntima e pessoal com Jesus, e aí, por ter coisas mais importantes para fazer, sufoca aquela palavra que está gritando aí, ó. E pode ficar aí no nosso coração como essas sementes de trigo lá no Egito, 3.000 anos. Lá no nosso coração falando assim, me deixa nascer, me deixa brotar, me deixa transformar a sua vida. Jesus te dizendo, eu quero uma relação de amor pessoal com você. E a gente vai sufocando aquilo. Quantos jovens que eu acompanhei, e mesmo na minha própria história, quando Jesus vem com essa palavra com uma questão de vocação, a gente não sufoca, porque a gente tem medo. Tenho coisa mais importante para fazer, eu tenho que cuidar dos meus estudos, que são muito importantes. Eu tenho que cuidar do meu relacionamento, eu tenho os meus sonhos. E eu sufoco aquela palavra de Jesus que está me chamando para uma relação íntima com Ele. E tem a terra boa, que deu fruto, porque ouve e compreende, entra nessa relação com Jesus, entra nessa aliança, recebe o Espírito Santo que vem irrigar essa semente, essa palavra de Jesus, e deixa brotar na nossa vida, fruto dessa aliança, dessa relação. E aí, para terminar, a partir dessa releitura que a gente fizer, com esses critérios, a gente vai precisar agir. Porque se eu ver que na minha relação com Jesus eu estou à beira do caminho, quer dizer que eu não entendi o que eu recebi, eu vou ter que adubar, eu vou ter que cavar, eu vou ter que ir mais fundo, mais profundo. E talvez seja isso, de começar uma leitura bíblica, por exemplo, para descobrir realmente quem é Jesus e entender quem é Ele. Entender aquilo que eu recebi. Buscar de novo uma catequese, buscar de novo um grupo, buscar conhecer Jesus. Eu nem sei quem Ele é. Nem sei se é de verdade ou se é um mito. Recebi uma palavra, mas que está lá, mas que... O terreno pedregoso está sem raiz. Eu preciso cuidar da raiz. Também adubar, regar. Cuidar daquilo que eu recebi. E por viver nessa ilusão, achar um Jesus verdadeiro. E se eu estiver nos espinhos que estão me sufocando, talvez eu tenha que podar algumas coisas na minha vida. Tirar esses espinhos, limpar o terreno. Recolocar prioridades na minha vida. Que a gente possa, nesse domingo,
realmente viver um domingo, um Shabat, um tempo de pausa. Não para fazer qualquer coisa, mas para cuidar da minha relação com Jesus. E ver se essa palavra encarnada, se esse Jesus que eu recebi na minha vida, ainda está na beira do caminho, num terreno pedregoso, no meio dos espinhos, ou se está nessa terra boa que precisa continuar a ser trabalhada e fecundada. A gente possa pedir essa graça para Jesus, no nosso dia, na nossa semana. Como está a minha relação íntima e pessoal com essa palavra viva e verdadeira que me foi dada?